Olá, mais uma edição da página Falando de História. Hoje nós vamos falar sobre a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos aconteceu no final do século passado, promovida principalmente pela ação de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro chamava-se, na verdade, Antônio Vicente Mendes Maciel. Nasceu em Quixeramobim, no Ceará, em 1830. Inicialmente, ele era caixeiro viajante, depois professor, depois escrivão. Portanto, para aquela época, um homem de letra, né? Não era analfabeto. Era um homem que conseguia, pelo saber que tinha, influenciar outras pessoas. E era também um fanático religioso. De repente, Antônio Conselheiro resolveu... Ele ainda não era Antônio Conselheiro, né? Antônio Vicente Mendes Maciel resolveu deixar os sertões do Ceará e partiu aliciando camponeses, agricultores pelos sertões nordestinos, chegando ao interior da Bahia. Chegou a Belo Monte, um lugar chamado Belo Monte, e ali se estabeleceu, já com milhares de seguidores, e criou o Arraial de Canudos. Ali ele construiu várias casas toscas, feitas de vara, de palha de coco, de coqueiro, e também uma igreja, um templo de alvenaria. Era ali onde ele fazia suas orações e também, nos seus sermões, ditava as regras de costumes que ele passou a adotar então. Em 1893, Antônio Conselheiro, incitando a todos contra a nova ordem política, que era a República, que havia sido proclamada há 4 anos atrás, República que derrubou a monarquia e Dom Pedro II, Antônio Conselheiro começou a pregar contra essa nova ordem. Ele era contrário à República, porque a República estabeleceu as eleições sem o aval da Igreja, o casamento civil, a cobrança de impostos e a separação da Igreja do Estado. Ele era contra isso. E principalmente contra a cobrança de impostos, porque Antônio Conselheiro acreditava que o único imposto que deveria ser cobrado era o dízimo, que consta no Evangelho, nos Evangelhos da Igreja Católica. Então, Antônio Conselheiro, já com um contingente considerável de agricultores, promoveu um ato de insubordinação, de desobediência civil. Mandou queimar vários documentos referentes a tributos que o novo governo cobrava. Isso ele fez de forma pública, numa provocação à nova ordem estabelecida pela República. Sabendo disso, o governo federal determinou ao governo da Bahia que mandasse alguns policiais da Polícia Baiana, lá no Arraial de Canudos, para prender os promotores dessa desobediência civil, dessa queima de papéis, de documentos tributários. Lá chegando esse contingente de soldados da Bahia, foram rechaçados pelo grupo de Conselheiro, né? Morreram aí 10 soldados da polícia, nenhum dos seguidores de Conselheiro foi morto, e além desses 10 mortos da polícia, ficaram muitos feridos. Então voltaram, e Antônio Conselheiro saiu vitorioso dessa primeira batalha, essa primeira expedição promovida pelo governo contra essa desobediência civil. Antônio Conselheiro vivia em comunidade. Era mais ou menos parecido com o comunismo. Ali nada era de ninguém e tudo pertencia a todos. Os roçados eram coletivos e comunitários, né? E eles viviam praticamente da agricultura de subsistência, baseada no feijão, milho e mandioca. Dormiam no chão, em esteiras ou em redes. Ele próprio dormia numa esteira feita de palha de bananeira. A falta de higiene era muito grande, não é? E eles não tinham conforto nenhum, mas ninguém reclamava. Todos seguiam os ensinamentos de Antônio Conselheiro. Depois das investidas da polícia baiana, Antônio Conselheiro entendeu que o governo ia fazer outra investida contra eles, porque isso já estava, o Arraial já era composto de muitos homens
e poderiam oferecer algum perigo ao governo, mesmo depois dessa briga com a polícia baiana. Então, Antônio Conselheiro, que era um estrategista, resolveu o seguinte: eu vou me preparar para uma investida maior do governo. Então, ele resolveu fazer o quê? Mandar os homens extrair madeira, que tinha muita madeira nessas terras que eles ocuparam, que essas terras não eram deles, eram de alguns latifundiários ricos, terras improdutivas, né, mas com muita madeira. Então, ele mandou extrair essa madeira e começou a comercializar essa madeira em Juazeiro, da Bahia. Capitalizou-se e aí comprou fuzis, rifles e muita munição. E começou a treinar seus homens para resistirem a uma nova investida do governo, o que não demorou a chegar, né? Já em 1896, né, o governo federal mandou uma expedição para debelar aquele grupo de revoltosos. O ministro ministro da Guerra, Carlos Machado Bittencourt, era no governo de Prudente de Moraes, determinou que fossem para lá 1.200 homens do Exército Brasileiro, né, para combater, para dissopar, acabar com esse arraial. Essa foi a segunda expedição contra o Arraial de Canudos. Chegado lá, esses homens do Exército tentaram dispersar a turma de Antônio Conselheiro, mas em vão. Os conselheiristas, como eram chamados, já armados e bem treinados, rechaçaram novamente essa expedição. Morreram 100 soldados e apenas 13 seguidores de Antônio Conselheiro foram mortos. E o Exército bateu em retirada. O governo federal, preocupado com essa situação, né, preparou uma terceira expedição. Dessa feita, designou um coronel chamado Moreira César para que fosse à frente de 1.200 homens, né, novamente para tentar acabar com aquele foco de rebeldia. Levaram 2 canhões, né, de fabricação alemã, canhões Krupp, né, e lá chegando, eles investiram contra os conselheiristas e, mais uma vez, foram rechaçados pelos homens de Antônio Conselheiro. Morreram vários soldados do Exército novamente, inclusive o coronel Moreira César foi também morto nessa batalha. Interessante observar que o governo federal ficou em pânico, porque, ora, como já fizemos 3 investidas contra esse arraial, com a polícia baiana, com o Exército, e a gente não consegue debelar esse foco de rebeldia. Então se sentaram no Rio de Janeiro, que era então capital federal, e resolveram mandar uma quarta e definitiva expedição. Resolveram cortar o mal pela raiz. Mandaram um contingente de 5.000 soldados, comandados por um general, dessa vez um general, né? O general Arthur Oscar. Foram também enviados 700 toneladas de munição, 6 canhões e um canhão especial chamado A Matadeira, que tinha 3 metros de altura. Era uma arma de top na época, né? Uma arma de primeira grandeza naquela época. E foi essa expedição saída do Rio de Janeiro com esses 6.000 soldados. E o general Arthur Oscar à frente desses homens. Chegados nas imediações de Canudos, fizeram a primeira investida no mês de fevereiro de 1897. Foram novamente rechaçados, com perda de vários homens. Foi aí que o general Arthur Oscar resolveu usar a Matadeira, a tal metralhadora especial. E investiram novamente em Canudos no mês de junho, usando essa tal Matadeira, e devastaram então, durante os meses de agosto e setembro, em batalhas terríveis, eles enfim debelaram aquele foco de rebeldia. Mas debelaram como? Matando a quase todos. Na verdade, sobraram apenas 200 seguidores de Antônio Conselheiro. E no dia 5 de outubro, a guerra estava vencida pelo Exército Brasileiro.
2 dias depois, no dia 7, o general Arthur Oscar determinou que 9.000 homens ocupassem o território e lá chegando encontraram 200 conselheiristas completamente abandonados, com fome, muitos feridos, e o exército não foi complacente. Trucidou a todos, matou a todos. Os que conseguiram fugir, a tempo que estavam em melhor condição, conseguiram escapar, mas os demais morreram todos. A essa altura, Antônio Conselheiro já havia morrido. Há 2 meses, aliás, há dias atrás ele havia morrido. Há 15 dias atrás ele havia morrido. Não no combate, mas de desinteria. O general Arthur Oscar determinou que desenterrassem o corpo de Antônio Conselheiro, né, e queimassem. Foi, na verdade, um trucidamento de tudo. Né? É tanto que o historiador Eduardo Bueno, ele diz o seguinte, que aquele foi o mais sanguinário e inglorioso episódio bélico do Brasil. Na verdade, no Brasil, durante a nossa história, aconteceram muitos desses conflitos, que são emblemáticos, porque eles tratam da questão separatista, da questão política, da questão do fanatismo religioso, e nós estaremos discorrendo nesta página sobre esses conflitos. Hoje foi sobre a Guerra de Canudos, um fato muito importante e emblemático na nossa história nacional. Agradeço a atenção de todos. Se inscrevam na minha página, aperte o sininho. Muito obrigado.